Bom, galera, agora a gente vai começar a trabalhar com situações em que envolve os cálculos, onde você tem uma situação de uma mistura gasosa. Nessa primeira parte, a gente vai trabalhar com a lei de Amagat, que diz o seguinte, olha, o volume total de uma mistura gasosa nada mais é do que a soma dos volumes parciais de todos os gases componentes da mistura. Ou seja, esse V aqui significa o volume total da mistura. Aquele volume a gente chegou através do somatório do volume parcial de cada gás componente da mistura. Então, se, por exemplo, o V1 fosse 2 litros, o V2 fosse 3 litros e o V3 fosse 4 litros, eu teria 2 com mais 3, 5, com mais 4, 9 e assim por diante. Então, se tivesse só 3 gases com os volumes que eu falei para você, eu teria um volume total de 9 litros, onde eu posso representar como o volume total da mistura é o somatório dos volumes parciais de cada gás componente ali, tá? Então, essa daqui é a nossa primeira etapa. Vamos ver como isso funciona na prática. Bom, galera, nessa questão aqui nós temos o seguinte, olha, uma mistura gasosa formada por dióxido de carbono, nitrogênio e monóxido de carbono ocupa um volume de 10 litros e apresenta seus componentes com as respectivas pressões parciais, 0,20 atm, 0,4 atm e 0,30 atm. Calcule os volumes parciais para os componentes da mistura. Galera, o que a gente vai precisar fazer aqui? Lembra que eu mostrei para vocês lá na aula o volume parcial de cada gás? Então aqui, ó, o volume de CO2 na mistura, mais o volume de N2, mais o volume do monóxido, vão compor o volume total da mistura, tá? Então a gente quer descobrir qual é o volume de cada um, como o texto está pedindo. E a gente já sabe que esse volume total é de 10 litros. E observe o seguinte, a questão ela deu a pressão parcial de cada gás. Então eu sei a pressão parcial do dióxido, do nitrogênio e do monóxido de carbono. Então o que eu posso fazer? Esses 10 litros não é o volume da mistura? Esse volume está relacionado com uma pressão de quanto? Então a gente teria aqui de 0,9 atm. Esse 0,9 atm nada mais é do que o somatório das pressões parciais que vão compor a pressão total da mistura, tá? E aqui nós vamos ter o seguinte, se a gente sabe que 10 litros está relacionado com 0,9 atm, se eu colocar 0,2 atm, eu descubro a proporção em volume de acordo com essa pressão do dióxido de carbono. Então, se eu efetuar esse cálculo, eu vou chegar a um valor de 2, aproximadamente, tá? 2,22 litros de quê? CO2. Então, esse seria o volume parcial do dióxido de carbono na mistura. E eu posso seguir a mesma linha de raciocínio, que é, olha, se eu tiver 10 litros está para a pressão total, eu vou pegar a pressão parcial do nitrogênio, porque eu consigo relacionar com o volume. Então, eu vou lá, coloco 0,4 atm, e aqui eu coloco meu x. Logo, x é igual a quanto? Efetuando o cálculo, chegaria a 4,44 litros, tá? Esse daqui seria o volume parcial do N2. E para fechar a conta, eu faria a mesma linha de raciocínio, que é efetuando a regra de 3, ou então eu pego o volume total e subtraio desses dois volumes aqui, tá bom? Então eu já sei o volume do dióxido, do nitrogênio, só falta do monóxido. Eu substituiria com os valores aqui, então eu teria 2,22 mais 4,44 mais volume de monóxido é igual a 10 litros. Aí substituindo aqui, eu chegaria a um volume do monóxido de carbono, inclusive essa caneta está meio bugada, a gente chegaria a um valor de quê? De aproximadamente 3,34 litros, né? Se eu fizesse por regra de 3, ia dar 3,33 aproximado, tá? Mas estou colocando aqui aproximadamente, tá bom, gente? Bom, então aqui nós acabamos de ver essa questão de que o volume total de uma mistura gasosa nada mais é do que o resultado dos volumes parciais de cada componente da mistura. Bom, galera, e nessa questão aqui a gente está trabalhando com uma situação de mistura e algo que vocês vão ver bastante ali nos exercícios, tá? O que nós temos aqui? Uma figura que está mostrando dois balões interligados por uma torneira e essa interligação que vocês estão vendo na imagem vai ter um volume desprezível, ou seja, o espaço aqui é mínimo, né? E no balão de número 1, a pressão é de 3 atm, e no balão 2 a pressão é de 2 atm. A gente quer saber, depois que a gente abrir essa torneira, mantendo a temperatura constante, calcule a pressão final da mistura. Galera, essa situação aqui, se você estiver anotando no caderno e tal, vai anotando aí, porque isso vai ser muito importante
para você resolver vários problemas. Lembra que lá na aula passada a gente viu o PVT Povotó? Qual é a diferença para a aula de hoje? Aqui a gente está realizando o quê? A mistura, né? Então o que você precisa considerar? Que ao invés de trabalhar com o PVT, você vai trabalhar substituindo, no caso das misturas, da seguinte forma: a pressão do balão 1 multiplica o volume do balão 1 e divide pela temperatura do balão 1, mais a pressão do balão 2 multiplica o volume do balão 2 e divide pela temperatura do balão 2, tá? Então a única diferença é que aqui a gente vai levar em consideração no cálculo que no nosso primeiro membro da equaçãozinha a gente vai colocar quantos balões eu tiver ali ligando, tá, gente? Então sempre dessa forma, se eu tivesse um terceiro balão aqui interligado, eu iria colocar aqui mais a pressão 3 vezes o volume 3 dividido pela temperatura 3 e assim por diante. E aí eu vou repetir aqui. A pressão final nada mais é do que a pressão da mistura vezes o volume da mistura dividido pela temperatura da mistura, tá bom, gente? Então é a única diferença aqui. Lembrando que a mistura é o meu objeto final, tá? Como aqui a questão a gente está trabalhando com a temperatura constante, já sabe, com base nas aulas anteriores, que eu posso cancelar o fator temperatura, porque ele não vai variar os valores ali. Então vamos lá, pressão do balão 1, o que eu teria? Ó, 3 atm, como a própria questão disse. Então a gente teria o quê? Ó, vamos colocar aqui, 3, o volume do balão 1 é 5 litros, então 3 vezes 5, somado com o quê? A pressão do balão 2 é 2 atm, então a gente vai colocar aqui 2, multiplica o volume que é de 7 litros. É igual ao quê? A pressão final eu não sei, que é o PF. E qual é o volume final? O volume final nada mais é do que o somatório do balão 1 e 2. Então observem que quando eu abro essa torneira, o volume da mistura é o volume do balão 1 mais o volume do balão 2, tá? Então essa mistura vai ter o quê? Um somatório desses volumes. Então aqui a gente vai pegar 5 com mais 7 e vai colocar 12. E aí você vai efetuando o cálculo. 3 vezes 5, 15, mais 2 vezes 7, 14, é igual a PF vezes 12. E aí você vai ter o quê? 29 é igual a PF vezes 12, logo a pressão final vai ser igual a 29 dividido por 12, o que iria chegar a um valor aproximado de 2,416 atm aproximadamente aqui, tá bom, gente? Então isso daqui é só uma complementação do que eu estava trabalhando na questão anterior, mas é muito importante que vocês tenham essa noção aqui, porque muitas questões elas vão trabalhar com essas situações de balões aqui, em que você vai abrir a torneira e aí você vai estabelecer uma mistura. Então você vai usar essa linha de raciocínio que eu acabei de mostrar, obviamente aplicando para diversas situações onde você está querendo mudar as variáveis, tá? Você que viu a aula anterior já está ligado mais ou menos qual é a pegada dessa questão. Uma dica que eu tenho que dar para vocês, cara, nessa questão aqui foi dado o balão. Existem questões que não dão uma imagem, então você vai ter que desenhar a imagem. Então fica a dica, se por acaso você pegar uma questão como essa daqui, de 2 balões que você vai interligar, pá, se por acaso não der a imagem, a primeira coisa que você vai fazer um desenho, tá? Faça um desenho para você ter um campo visual para poder saber como que você vai resolver a questão.